Meus amados irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja no coração de vocês nessa manhã. Nós vamos estudar a lição da Escola Bíblica Dominical, hoje com o nosso estudo 45, ainda dentro do tema Família Cristã, e hoje também focando um assunto muito comum, corriqueiro, na sociedade. O nosso texto escolhido pelo autor está em Lucas 9. Nós vamos ler esse texto, que é o nosso texto básico. Lucas 9, do versículo 46 até o versículo 56. Começou uma discussão entre os discípulos acerca deles, de qual seria o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Então lhes disse: quem recebe essa criança em meu nome, está me recebendo, e quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vós for o menor, este será o maior. Disse João: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, procuramos impedi-lo, porque ele não é um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, pois que não é contra vocês, é a favor de vocês. Aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhes fazer os preparativos, mas o povo dali não o receberam, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Então, qual é o nosso assunto de hoje nesta lição? Hoje, o nosso assunto é a família e o discurso sobre intolerância. Então, o nosso assunto central hoje é intolerância. Nós podemos vencer a intolerância se estivermos em Cristo. A nossa lição hoje aborda este assunto. Nós sabemos que nos nossos dias esse tema tem tomado proporções a nível mundial. O mundo inteiro discute a respeito da intolerância. Em todo o mundo nós temos ouvido discursos, e isso em quase todas as áreas da sociedade. Está em pauta no momento temas abordados para debate nas escolas, faculdades, nos ambientes profissionais e certamente no seio da família. Temas como a pena de morte, Nós sabemos que a pena de morte ainda impera em alguns países e é um assunto muito discutido. O machismo, o racismo, o bullying, a homofobia, os preconceitos, as opressões, tudo isso tem sido debatido largamente pela mídia, pelos grupos, em todos os setores da sociedade. E nós sabemos que todas essas coisas acontecem no mundo inteiro. E tudo isso como fruto da intolerância e a falta de amor ao próximo. E acima de tudo, pela rejeição dos preceitos de Deus para o homem. No Brasil nós temos liberdade de expressão,
e torna-se livre, né? Os discursos a respeito dos direitos humanos, a respeito do mais fraco. As discussões a respeito da intolerância em várias áreas da sociedade têm causado irritação entre aqueles que querem defender a sua posição a respeito daquele assunto e, em consequência, tem o choque de opiniões e que se torna um grande prejuízo para os relacionamentos, tanto na sociedade quanto na família ou, quiçá, até na igreja. E como a família é considerada a célula máter da sociedade, o reflexo dessa divisão entre os seus membros traz para as redes sociais, para as propagandas políticas, para os comerciais, para as propagandas da televisão, uma controvérsia destrutiva velada pela intolerância. E os porta-vozes, proteção, né? Da proteção das minorias, aqueles que defendem a proteção das minorias, eles acabam disseminando mais ódio em vez de ajuda, causando efeito contrário, né, àquilo que eles mesmos querem que seja realizado. Isto não só tem acontecido na sociedade e no seio da família, mas também no meio cristão. Tem se alastrado como uma erva daninha, tem dividido pessoas, tem dividido igrejas, tem dividido irmãos. A luta da sociedade pela igualdade hoje é muito vasta na criação de ideias, formas de defesa do mais fraco, do excluído, do indefeso. Mas a família, principalmente a família cristã, deve ser protegida, rodeada, instruída pelo ensino da palavra, levando a família ao conhecimento ao único poder libertador, o nosso Deus. No nosso Deus não há confusão, não há discussão, não há disputa. Lá em 1 Coríntios 14, versículo 33, nós lemos: Deus não é Deus de desordem, mas de paz. O nosso Deus é o pacificador. Nosso Deus é um Deus de paz. Por isso, como servos de Deus, temos por obrigação de viver a verdade da palavra, porque a própria palavra nos diz: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Não só para a salvação, mas para relacionamentos, para a vida cristã, para todas as etapas da nossa existência. Nós somos libertos pela verdade. A verdade de Deus. E nós somos libertos de qualquer opressão por essa verdade. Nossa lição nos traz algumas colocações bíblicas a respeito desse assunto, né? A intolerância. E como sabemos, Jesus, o nosso mestre por excelência, ele nos deixou alguns exemplos, né? O seu exemplo de vida, cheio de amor, cheio de tolerância, da maneira correta. No texto de Lucas, capítulo 6, no versículo 27 e 28, nós encontramos um dito de Jesus. Ele nos leva a refletir a respeito da nossa conduta como seus imitadores. Ele diz: amem os seus inimigos, façam o bem ao que os odeiam, abençoem aos que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Esse era o modo de viver de Jesus nessa terra como homem, e ele quer que nós, como seus discípulos, sejamos seus imitadores, vivamos assim, tendo esta visão. Paulo, aconselhando a igreja de Éfeso,
lá no capítulo 4, versículo de 1 a 8, ele também nos deixa esse ensinamento para que nós vivamos em paz. Paulo diz assim: sejam humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Então, por vezes, nós ignoramos tais conceitos. Nossa tendência, como seres humanos, é revidar qualquer palavra ou atitude do outro que venha de encontro ao que nós queremos ou ao que nós pensamos, ao que nós acreditamos ser o melhor e conter a verdade. Nós, seres humanos, somos assim. Nós somos competitivos. Por isso nós falhamos muitas vezes em mostrar ao mundo a nossa fidelidade com os preceitos de Deus e a importância do Evangelho de Cristo e a sua suficiência para o homem devido à nossa intolerância. Paulo, muito preocupado com essa atitude na igreja, escreve, aos Coríntios. Ele escreve lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de 1 a 4, diz assim: receio que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Se alguém lhes vem pregando outro Jesus, que não este que pregamos, e vocês acolhem um espírito diferente ou um evangelho diferente, vocês vão tolerar facilmente. Por quê? Porque quando eu vou de encontro ao evangelho, não dou importância à palavra de Deus, eu vivo segundo aquilo que me faz bem. Então eu aceito. O que Paulo temia, na verdade, justamente o que vivenciamos hoje, quando o Evangelho de Cristo tem sido diluído, seu conteúdo, virando uma doutrina fácil de seguir, o Evangelho light, o Evangelho diet, que tudo permite, e tudo é permitido. Não mais o vinho puro, apenas um suco produzido pelo vinho. É o vinho diluído com água e açúcar. Então, um evangelho tolerante com o pecado, com as heresias, com os falsos mestres e todas as suas novidades, com ideologias mundanas, mas intolerante com o ser humano, carente de amor, carente de afeto, carente de salvação. É um evangelho que tudo tolera, mas não tolera o ser humano. Não tolera o irmão. A igreja tem perdido a paixão pelas almas. E a essência do evangelho tem perdido o seu perfume. Já não se sente mais o aroma de Cristo. Então vejamos a posição de Jesus e a intolerância. Nosso texto básico nos traz 3 situações vividas por Jesus que ele transformou em instrução para os seus discípulos e hoje para nós. Nós precisamos examinar, é devido a nós examinar o conteúdo deste ensino. Jesus observava seus discípulos em suas ações, ele estava sempre de olho no que os discípulos estavam fazendo. E ele conhecia os intentos do coração deles. Assim como ele hoje me observa, ele me conhece, ele sabe dos intentos do meu coração, ele conhece cada um dos seus. Lucas 9, 46 a 48, o texto que nós lemos no princípio, registrou: começou uma discussão entre os discípulos acerca
de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, tomou uma criança e colocou em pé ao seu lado. Então lhes disse: quem recebe esta criança em meu nome está me recebendo. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vós for o menor, este será o maior. O que entendemos nesse texto sobre a intolerância é que ela impede a nossa capacidade de conviver em harmonia com os outros. A arrogância da nossa carne nos levará facilmente a desvalorizar o nosso próximo, nos considerando maiores dignos de destaque, quando o nosso eu não é dominado pelo Espírito de Cristo e nos deixamos levar pela nossa própria vontade. Nossa tendência é criar em nossa alma uma incapacidade de amor, de respeitar o outro como objeto de compreensão, de afeto, de acolhimento. Isso acontece com os discípulos, aconteceu lá com os discípulos que andaram, conviveram com o Mestre no dia a dia, recebendo instrução direta dele. Muito mais conosco pode acontecer se ignorarmos os ensinos da palavra, se não levarmos em conta aquilo que Cristo quer de nós. A intolerância nos impede de ouvir, de acatar o ponto de vista do outro. Nós queremos sempre disputar o melhor lugar, o lugar de destaque, o lugar de sábios, o lugar daquele que contém, que tem, que entende toda sabedoria. Jesus nos mostra a necessidade de ser humildes e mansos. Se quisermos fazer parte do seu reino, ele usa uma criança como exemplo, porque os pequenos, as criancinhas, eles são inteiramente dependentes. Eles se entregam sem reserva aos cuidados dos outros. Ele quer que sejamos assim, que nos entreguemos aos seus ensinos, à sua orientação, à sua vontade, como uma criança. Que não reservemos para nós nenhum lugar de destaque, mas que sejamos como ele, humilde e manso, porque ele diz que dos humildes, dos mansos, pertence o reino, assim como a criança é humilde e mansa, totalmente dependente da vontade do outro. Queremos crescer? Então é preciso depender sem reservas do Pai Celeste, observando a sua palavra, aprendendo com a Bíblia, andando juntos, sem competição. A segunda situação que Jesus nos deixou como lição de vida, Lucas 9, de 49 a 50, os dois versículos, diz, quando João interpela Jesus, João diz: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e o impedimos. Procuramos impedir porque ele não era um dos nossos. Jesus então responde para João: não impeçam, pois que não é contra vocês, é a favor de vocês. A questão aqui é a mesma, a intolerância ao outro. Julgando que o outro é incapaz de realizar a obra do Senhor por seguir o caminho de outra forma, é o mesmo caminho, é o mesmo Jesus, é o mesmo nome. Ah, mas ele tem outra direção. O que entendemos neste segundo exemplo é a mesma disputa por poder de destaque no reino de Deus, se considerando mais capacitado a servir
por causa da sua posição. Temos hoje uma imensidade de divisões no meio evangélico, denominações que nem sempre se colocam no mesmo patamar da outra, por se considerar o quê? Mais importante e merecer melhor destaque no reino. Nós somos assim, nós somos de tal denominação. E o que se importa? Não é só um Deus, um Senhor, uma fé, um caminho, uma direção? Não importa onde esteja colocado no reino, faz parte do reino. Todas as denominações cantam um hino. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos, lado a lado, andarmos com Jesus. Isto nos faz entender o que Jesus dizia sobre a divisão do reino. Olha, o reino dividido é o reino do maligno, não do Senhor. Quando nós cantamos juntos a ti, lado a lado, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, nosso inimigo mais ferrenho é mesmo o diabo, mas outros inimigos também existem. Por isso, Jesus nos diz que não é contra vocês, é a favor de vocês. A intolerância é um inimigo. Denominações são apenas humanas. É a organização humana. O reino de Deus é um só. E não há maior nem menor dentro do reino. Todos igualmente somos um. Intolerância gera preconceito. Terceiro exemplo de intolerância foi em relação aos samaritanos. Os samaritanos, os judeus, se odiavam. Os discípulos de Jesus ainda estavam prisioneiros desse sentimento faccioso. Os samaritanos é um povo misturado. Eles não são judeus puros, de raça pura. Eles são clandestinos. Eles não pertencem a uma nação separada. E os judeus não, nós somos uma nação real, sacerdotes de Cristo, de Deus, né? Naquela época não havia Cristo. Nós somos um povo escolhido por Jeová o Grande. Nós somos puros. Os samaritanos se misturaram lá com outros deuses, com outros povos. Eles não são dignos do reino. Então Lucas 9 registrou, do versículo 51 até o versículo 56, aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu para Jerusalém. Qual era a questão dos samaritanos? Eles odiavam os judeus. Não, eles só adoram em Jerusalém. E nós adoramos aqui em Samaria. Aquela polêmica de posição. Então Jesus enviou à sua frente os mensageiros, que entraram no povoado samaritano para fazer os preparativos. O povo, vendo que se dirigia para Jerusalém, não o receberam. Tiago e João então viram para Jesus e disseram: Senhor, o que é que façamos? Cai fogo do céu para destruí-los? Olha a intolerância. Então Jesus repreende: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. Porque o Filho do Homem, ele não veio para destruir a vida dos homens, mas veio para salvá-las. A intolerância dos discípulos de Jesus levou-os a agir ao contrário do que Jesus ensinava. Eles esqueceram das palavras do profeta Jeremias. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Nosso coração é mau. Nossa natureza é caída. Por isso é que Jesus nos diz que nós temos que tomar o controle do nosso ser através da palavra e através da direção do seu espírito. A intolerância tira o nosso foco da missão de Jesus.
Ele veio salvar, ele não veio destruir. Assim como aprendemos na Bíblia o que devemos considerar como tolerável, nós também temos orientações daquilo que não pode ser tolerado por nós, os servos de Deus. A primeira coisa que não podemos de forma alguma tolerar é o pecado. Deus, nosso Pai, não tolera pecado. O apóstolo Paulo advertiu os irmãos da igreja em Coríntio a não ser coniventes com alguns membros que praticavam pecados, maculando a igreja, e esses pecados estavam se tornando públicos. Ele diz assim: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, ao ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. Vocês não devem associar-se com qualquer um que, se dizendo irmão, seja imoral, seja avarento, seja idólatra, seja caluniador, seja alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem comer, nem comer. Expulsem esses perversos do meio de vocês. Paulo aconselha os irmãos a se afastar de qualquer pessoa que esteja fingindo caminhar com Cristo. E para também não imitar suas práticas pecaminosas. A Bíblia nos ensina a não andar segundo os desejos da nossa carne ou do nosso coração, mas deixar-nos levar pelo Espírito de Deus, fazer a vontade do Pai. Por isso Paulo advertiu os irmãos para se afastar de todo aquele que anda no pecado, mesmo que essa pessoa conheça a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Andarmos em santidade e temor. E para também que essas práticas pecaminosas não se tornassem comuns aos crentes na convivência da igreja. Paulo questiona a igreja por ainda permitir no convívio cristão coisas como inveja, contenda, dissensões. E ele diz: porque ainda sois carnais. Não sejam carnais, sejam espirituais. Isso nos faz entender que, se não deixarmos o Espírito de Deus guiar a nossa vontade, nós jamais chegaremos ao nível de ser uma nova criatura, transformada pelo Espírito Santo. A igreja precisa hoje, urgentemente, de aprender o que se pode e deve ser tolerado e o que não é tolerável, que é intolerável, tomando o caminho da comunhão verdadeira, da paz. Como Paulo fala, que nós temos que viver o vínculo da paz, sem contendas, sem dissensões, sem intolerância à opinião do outro, à visão do outro, aprendendo a ouvir, aprendendo a respeitar, não nos colocando sempre como sábios, como aquele que contém a verdade, aquele que retém a verdade. Ninguém retém a verdade é só Jesus. Só o Evangelho de Cristo é que é capaz de nos mostrar toda a verdade, de nos revelar toda a verdade. Está na palavra. Só a palavra é que tem esse poder. Eu não sei tudo, nem nunca saberei, porque eu ainda estou na minha carne. O cristão deve observar os preceitos bíblicos e se posicionar em favor deles, do que ela nos ensina. E isto hoje no nosso assunto a respeito da tolerância e a respeito da intolerância. A intolerância, ela tem dividido a sociedade, tem dividido as famílias, ao contrário do que Jesus escolheu como homem
Jesus escolheu como homem andar com aqueles que não eram tolerados pela sociedade. Ele não se afastou deles, ele se compadeceu deles e ele não evitou estar com eles, mesmo sendo julgado pela maioria. Jesus era julgado, totalmente julgado, provado, perseguido, porque ele andava com pecadores. A família cristã é aquela que abraça a visão do mestre. Nós não toleramos o pecado, mas nós toleramos o nosso irmão. Jesus nos trouxe a paz com Deus. Jesus é o pacificador. Ele nos trouxe de novo a paz com Deus. Mas o preço dessa paz é não tolerar o pecado, mas amar o próximo. Quem tolera o pecado não é filho de Deus. Em contrapartida, quem não tolera o próximo não conhece a Deus. Porque Deus é amor, é compaixão, é misericórdia e é paz. Deus quer que vivamos em paz. Sem discussões, sem contendas, sem intolerância. Acolhendo sempre a pessoa, mas nunca o pecado. Mas não é na intolerância que nós vamos levar o outro a entender que o pecado não é tolerado. É justamente tolerando, suportando em amor, é que nós mostramos ao mundo que não vale a pena viver no pecado e que Deus também não ama o pecado. Irmãos, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê compreensão, que Deus nos faça humildes e mansos para que nós possamos herdar o reino de Deus. Porque isso é que importa. Os dias são muito maus. Nós estamos vivendo dias terríveis. Mas nós temos a nossa esperança. Nós temos um reino eterno, cheio de paz, cheio de harmonia, onde não há dor, não há sofrimento, não há tristeza. Mas para herdar esse reino, nós temos que andar com Cristo, segundo a orientação dele, segundo o que ele quer para nós. Amém?